Boa noite, está começando aqui o painel regional, não é de segunda a sexta com você, sempre na sequência do programa do nosso amigo JB, não é? Trazendo entrevistas importantes e abrindo espaço para a discussão dos temas que fazem o dia a dia aqui da nossa região metropolitana e, claro, debatendo também temas importantes da pauta nacional. Lembrando que, ao 13h30, você tem sempre o primeiro encontro com a gente, no painel regional Debates, né? Personalidades do Brasil e da região passam pelas nossas bancadas e também debatem, discutem junto com você a nossa pauta regional, né? As demandas, os problemas da região, enfim, os assuntos importantes da Baixada Santista e, claro, os temas nacionais também. Nessa edição do painel regional, a gente vai abrir o espaço para debater e discutir a área da educação, mais precisamente a educação no município de Guarujá, não é? A gente, com prazer, recebe aqui a presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Guarujá, a Joanice Gonçalves. Boa noite, prazer recebê-la. Tudo bem, Nice? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Eu quero dizer que sou muito feliz de estar aqui, porque sei que é um programa muito importante e é importante também que nós estamos lutando por uma causa importante, então isso tem tudo a ver, né? Eu agradeço por estar aqui. A gente que agradece a sua presença, a sua participação aqui no painel regional, como também a do companheiro jornalista Jorge Luiz, né, do jornal Cidade News, que participa e colabora mais esta edição aqui com a gente no painel regional. Tudo bem, Jorge? Prazer revê-lo. Prazer, Edgar. É sempre bom estar aqui contigo. Um programa tão conceituado na Baixada Santista e um programa que traz muita informação. E hoje com uma pauta especial, né, que é a educação, principalmente do município de Guarujá. Legal. Vamos, então, tratar, né, com o carinho e com a atenção que a educação merece, na sequência aqui, abrindo sempre o nosso telefone, 3014-5281, para você enviar aí o seu comentário, sua opinião a respeito dos temas, dos assuntos discutidos aqui e para também questionar aqui, não é, especialmente a Anice, que preside o Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Guarujá, a respeito dos temas que a gente vai debater com ela aqui. E, em princípio, uma avaliação, né, Anice? Você é professora? Sou professora. Em primeiro lugar, deixar bem claro isso, né? Sou professora da rede Sou professora municipal. Da Rede Municipal de Guarujá há 30 anos. Completo esse mês 30 anos de... Qual é a tua cadeira e onde você leciona? Professora de língua portuguesa. Língua portuguesa? Opa, isso. Então, cuidado, hein, Jorge? Puxa, já tô no alvo dela. Tá apreensiva aí, né? E leciona onde? Qual é o colégio? Qual a escola? A escola que eu leciono, onde é a minha sede, é a Escola Maria Aparecida de Araújo, que fica no bairro Morrinhos. Ah, no Morrinhos? Morrinhos, Guarujá. Legal. Bom, e como é que vai aí a estrutura, como é que vai aí o ensino municipal em Guarujá, como é que vai a rede municipal na visão de vocês? Caminhando, né? Caminhando. Estamos passando um momento difícil, um momento em que nós estamos em luta, lutando para não aceitarmos uma forma de desvalorização da nossa categoria, porque existe na Câmara já um projeto de lei que está propondo para todo funcionalismo público um reajuste de 0,5%. Quando é a database, não? A database, a nossa database foi abril, 1º de abril. Mas desde então, o reajuste lá deveria ter sido dado já em abril. Então, desde abril. Então tem um atraso aí. E nós estamos ainda lutando, né? Já realizamos várias assembleias para discutirmos com a categoria e tem sido muito difícil. E não existe abertura. Existe, sim, até que chegou na Câmara esse projeto de lei com esta proposta de reajuste de 0,5% para todo o funcionalismo e um outro projeto junto, fazendo um reajuste diferenciado para as diversas categorias, corrigindo as distorções das tabelas salariais. Perfeito. 0,5% é exagero, hein? Eu vejo isso como uma afronta para um professor da rede pública municipal que se dedica tanto a dar a melhor aula possível. E a gente sabe que no Brasil tudo está muito difícil, né, Edgar? Né, Anice? A Anice que tem visto aí o sofrimento do educador, tem acompanhado muito os professores, tem dado total respaldo através do sindicato dela. E parabéns, viu, Anice, pelo teu trabalho. E 0,5% é uma verdadeira afronta para o professor, né?
E aí, qual vai ser a discussão, qual vai ser a atitude, não é, do sindicato? Evidentemente que o sindicato não aceitou. Não, nós desde o primeiro momento, nós não aceitamos essa proposta, e nós fizemos uma proposta de 8% de reajuste. 8%. Porque para os professores. Para os professores, porque o nosso sindicato representa os professores da rede pública municipal. Agora, existe em Guarujá um sindicato que representa todo o funcionalismo? Todo o funcionalismo, exceto os professores. Os professores têm uma representação à parte? Sim, professor como eu sempre falo, não somos melhores e nem piores que ninguém. Nós somos uma categoria diferenciada, considerados como categoria diferenciada, uma categoria específica, porque nós temos leis específicas, nós temos custeio específico para a nossa função. Então, por isso, nós somos considerados pelo Ministério do Trabalho como uma categoria diferenciada. Então, por isso, nós temos o direito de ter o nosso sindicato, o sindicato específico dos professores da rede pública municipal. E nós não aceitamos esse reajuste de 0,5% para a nossa categoria. E a nossa proposta, a última proposta encaminhada à Prefeitura, é a proposta de 8%. O que seria esse 8%? Seria um pedido de reposição da inflação pelo índice IPCA dos últimos 12 meses, reposição de 6,13%, mais 1,87%, que seria ganho real. O reajuste, na verdade, seria um ganho real de 1,87%. E o reajuste de reposição da inflação de 6,13%. Isso que nós estamos pedindo. Porque esse reajuste de 0,5%, porque fala-se de ganhos, de titulação, de promoções, tudo bem. Houve isso, aconteceu isso na rede pública, por conta do estatuto, do nosso estatuto, do estatuto do magistério, por conta do estatuto do funcionalismo. Porém, isso é ganho pessoal. Cada um tem o seu. Eu tive um ganho, um exemplo, de 5%, porque eu tenho pós-graduação. Mas e quem não tem? Não ganhou. Então, não é um ganho para todos. Isso é um ganho pessoal de algo que eu conquistei, custeei com o meu salário, o meu curso, os meus cursos, e eu recebi o direito, através do estatuto, de ter esse 5%. Mas isso não pode ser considerado como reajuste para a categoria. O reajuste para a categoria hoje está sendo dado de 0,5%. E isso nós não aceitamos. Pois não, Jorge. Olha, eu analisando friamente essa situação da educação, eu vejo, vou repetir, além de ser uma verdadeira afronta ao educador, porque não é simplesmente ser professor, é ser educador, é cuidar da criança, do adolescente, e dar 0,5%, se não me falha a memória, né, Nice? A inflação foi algo que subiu muito. 6,13 dos e não houve, isso acabou prejudicando muito. Oficial, né? Isso. Oficial, né? E olha, não é isso? Isso. Agora, como que uma prefeitura não se sensibiliza e não vê com carinho a situação dos professores? Isso que me chama muita atenção, né, Nice? Eu acho que a Nice tem mais bagagem para falar sobre isso. Eu acho que ela acompanha o dia a dia, o sofrimento do professor. Eu tenho feito algumas visitas lá no sindicato da Nice, viu, Edgar? Sim. É um carinho tão especial que ela tem com os educadores, um carinho que ela tem com cada um que está indo lá. E isso é uma bandeira que ela vai levantar. Quando que vai ser a data, Nice, que você vai reunir todos em assembleia e vai decidir se vai fazer greve ou não? Quando vai ser? No dia 15. Dia 15 agora de semana que vem. De semana que vem. Porque dia 15 é a abertura do simpósio de educação. Todos os anos acontece o simpósio de educação. De Guarujá? Em Guarujá. Só em Guarujá? Só em Guarujá. E nesse dia 15 é a abertura. Então é uma oportunidade que nós vamos ter. Lá estarão todos os educadores da rede. Então nós aproveitamos a data, reunimos a categoria em assembleia e foi aprovada em assembleia. Que nós deveríamos, neste dia, fazer um manifesto para expressar a nossa indignação, que nós estamos indignados com essa proposta de reajuste de 0,5%, e também fazermos uma assembleia para decidirmos se nós vamos entrar em greve ou não.
Nós atualmente estamos em estado de greve. Comunicamos à prefeitura a respeito disso, comunicamos... Mas atualmente é período de férias, né? Sim, atualmente período de férias. Mas por não quê? Impacta tanto. Né? Não impacta tanto. Mas o período de estado de greve é um período em que o sindicato comunica ao patrão, à administração, no caso, para que eles tenham tempo de fazer estudos, de ver o que eles podem fazer para evitar a greve. Qual a proposta, eles podem mudar a proposta ou não. Perfeito. E até o momento... Nada foi feito. Resposta. Não, nada de abertura, nada de resposta. Vamos para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho, né, com o nosso painel regional. Muito bem, a gente retoma aqui o nosso painel regional, né? Este é o segundo bloco e a gente com muito prazer recebendo aqui a Joanice Gonçalves, a Nice, né, que preside o Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Guarujá. E também, satisfação recebendo aqui o nosso Jorge Luiz, companheiro jornalista do jornal Cidade News. 3014-5281, para você entrar em contato com a gente, participar conosco, com a sua pergunta, com a sua opinião, com o seu comentário a respeito do assunto importante que a gente está colocando em discussão, em pauta aqui, né? Essa questão da discussão do reajuste, né, ou da correção do salário, o reajuste seria a palavra mais indicada, né? De 2013 agora para 2014, dos professores da rede municipal de Guarujá. Bom, só para retomar, né, a administração ofereceu 0,5%, né, de reajuste, que sinceramente de 0,5 para 0, diferença praticamente não existe, né? E o pedido de vocês é na faixa de 8%, não é isso? Então a distância realmente é quilométrica. Qual é o tempo aí de discussão aí que vocês vão propor para a prefeitura? Vocês acham razoável antes de repente fazer uma paralisação ou uma greve propriamente dita? Na verdade, o tempo, porque desde abril que nós estamos nessas negociações. Está esgotado, né? O tempo está, nós estamos realmente preparando tudo para realizarmos esta assembleia no dia 15 e deliberarmos a respeito da greve. Agora, a administração alega exatamente o quê para oferecer 0,5%? Exatamente assim. Existe, desde o ano passado, uma proposta da administração de fazer correção nas tabelas salariais. Porque nós mudamos nós éramos CLT e mudamos para estatutários. Então, após essa mudança, foi verificada a necessidade de fazer correção nas tabelas salariais. Todos os funcionários públicos de Guarujá são estatutários hoje? Hoje, todos são estatutários. Então, para fazer essa correção, desde o ano passado, que nós estamos discutindo sobre isso. No ano passado, a prefeita tentou fazer isso, mas os dois sindicatos, tanto o Sindicato dos Servidores Públicos como o Sindicato dos Professores, decidiram que não era o momento. No momento do reajuste anual, não é momento de correção de tabela. Correção de tabela tem que ser feita durante o ano. E desde o ano passado havia sido proposto para começar em maio, depois em setembro, começar essas correções nas tabelas salariais das diversas funções na prefeitura. E não foi feito. E aí, novamente, esse ano veio esta proposta. A proposta de que seria dado 0,5% para todos, como reajuste anual, para todos os funcionários públicos, e a correção da tabela das diversas funções. Uns vão receber 7%, outros 27%, outros 0,5%, outros 0,7%. Cada função fazendo a correção na tabela salarial de cada função dentro do funcionalismo público. Então, a desculpa é esta. Tem que se fazer a correção nas tabelas. Só que, para fazer a correção, só se pode dar 0,5% de reajuste anual. E isso, para a gente, é inconstitucional. Nós consideramos isso inconstitucional, porque um reajuste abaixo da inflação é inconstitucional. É um direito que nós temos de, pelo menos, ter essa reposição dessa perda que todo trabalhador tem. Bom, então, se 6,13% foi a inflação oficial, se você abaixo da inflação, 5% já ficaria abaixo, 5,5% ficaria abaixo, 6% ficaria abaixo, mas 0,5%?
Realmente é uma distância gigantesca. Né? Eu, assim, olhando friamente, vou repetir friamente, porque é até irritante saber que um profissional tem um reajuste de 0,5%, 0,5%. Mas também, ao mesmo tempo, eu vejo que o Guarujá é administrado por uma prefeita que é educadora, foi professora do 1º de maio, e a expectativa, eu como jornalista, é que ela se sensibilize e que volte atrás nesse 0,5% e que aumente esse reajuste. Porque eu tenho visto, pelo menos no meu apartamento, o imposto aumentou. E chegou, acho que, mais de 5%. E é inconstitucional, né, Anice? Como a Anice falou, a Anice tem um grupo de advogados no sindicato que está dando todo auxílio para ela. E ela entrou em contato com a gente e falou, pô, não é inconstitucional isso. E eu fico imaginando como é que está a cabeça do professor que vai se reunir dia 15, se preparando por uma eminente greve, não sei, pode acontecer ou não. A expectativa é que a prefeita se sensibilize e que volte atrás nisso, porque 0,5% é muito difícil. Agora, isso com relação à estrutura, não é? Porque é uma reclamação constante, não digo especificamente em Guarujá, mas em toda a Baixada Santista, para o país afora, não é? Das más condições que os professores são obrigados a trabalhar, não é? E a enfrentar aí problemas com alunos, não é? Diariamente, enfim. Como é que é a situação hoje em Guarujá? Como é que está a rede municipal em relação à estrutura que oferece lá para os profissionais da área da educação? Não é diferente de todo o país, né? Nós enfrentamos realmente muitos casos de violência dentro da sala de aula, nas escolas em geral. Existe muita violência e o professor ele lida com esse problema, porque o professor ele é aquele que recebe diversas famílias no seu dia a dia. E quando chega no final do dia, ele está cansado, ele está exausto, ele está abalado. O que nós mais recebemos são professores com problema de depressão, síndrome do pânico. O professor está sofrendo com essas questões, porque a família está desestruturada. Não existe mais estrutura de família. Nós não temos um verdadeiro apoio dos órgãos públicos que poderiam dar esse apoio à criança, ao menor, ao adolescente, e não é dado. Ele não tem muita oportunidade, não tem muito o que fazer, e ele acaba despejando isso tudo na escola. Então, toda essa violência, toda essa falta de estrutura familiar, toda essa questão social, o professor acaba colocando a mão nessa massa no dia a dia dele. Então, ele acaba adoecendo por essas questões. Porque realmente, não é um privilégio só desse ou daquele lugar, é um privilégio do país inteiro. Essa questão de violência, essa questão de falta de estrutura familiar. E é um problema que nós estamos enfrentando e o professor acaba sendo aquele que lida diretamente com esse problema no seu dia a dia. E tem algum tipo de apoio oferecido aí pela administração, né, para os professores que têm esse tipo vivem esse tipo de drama, esse tipo de problema, até se afastam, você falou, né? Sim. Se afastam aí por síndrome do pânico, depressão, Sim. Essas coisas? Atualmente, nós estamos fechando um convênio com um psicólogo do nosso sindicato. Ele vai atender no nosso sindicato, dando apoio, vai estar de plantão, dando apoio ao professor que atravessa esses problemas, essas dificuldades, esses problemas de desequilíbrio, esse problema de depressão. O professor sofre todo tipo de abalo psicológico. Nós vamos estar oferecendo esse serviço através de um psicólogo que vai estar começando no nosso sindicato. Fora isso, em Guarujá, nós temos a Casa do Educador. É um projeto bonito, realmente. Isso foi uma luta do nosso sindicato há alguns anos atrás e que foi atendido pela administração da prefeita Antonieta. A Casa do Educador, nós reivindicávamos por um local que cuidasse da saúde física, da saúde psicológica, mental do professor. E foi cedida essa Casa do Educador. Foi realmente sensivelmente atendido. É um bom lugar onde o professor pode fazer fisioterapia, pilates, ele tem atendimento em diversas áreas. Então, em Guarujá há esse tipo de trabalho, mas não é o suficiente, porque a profissão é desgastante e não é merecedora de 0,5% de reajuste.
Diga, Jorge, pois não. Eu vejo que a valorização do profissional da área da educação é uma coisa, como se fosse uma verdadeira pirâmide, né, Nice? Então, a base que dá sustentação ao futuro de uma nação passa pela educação. Então, a educação é o primeiro passo de todos. Eu fico, às vezes até brinco, né? Porque tem muitos pais que acabam deixando de educar os filhos e cabe ao professor, dentro da sala de aula, educar. Olha que interessante, né, Edgar? Então, o profissional da área da educação tem que ser muito bem valorizado. E é uma profissão maravilhosa, uma profissão que ensina, que direciona o jovem, a criança, para um caminho, para o profissionalismo. Então, se a gente realmente aplicasse, investisse de maneira correta, o Brasil não estaria nesse nível tão baixo. Tem pesquisas que mostram que o Brasil atinge números alarmantes, né, Nice, na área da educação. Não é tão valorizado quanto os outros países de primeiro mundo. Há muitos anos, né? A realidade se repete, não muda de maneira alguma, né? Agora, nisso, com relação à estrutura propriamente dito das escolas, né? Investimentos em computadores, em lousa digital, na própria estrutura dos prédios. Como é que está essa situação hoje do ensino público de Guarujá? Algumas coisas têm sido atendidas. A Nice deu risada, hein, Edgar? Pois é. Não, é Isso porque me preocupa, assim... viu? Quando ela dá risada, fico meio preocupado. Viu? É porque, assim, muita coisa foi comprada, por exemplo, ar-condicionado comprado, lousas, não sei o quê, e muita coisa comprada, mas muita coisa não funcionando, entendeu? Isso aconteceu muito, e hoje, aos poucos, está sendo colocado em ordem, mas falta muita coisa ainda para realmente ser colocado em ordem. Lousa digital, tem a lousa digital na escola, mas não tem a caneta para escrever, não tem caneta específica. Então, a gente recebe esse tipo de reclamação no sindicato. Tem isso, o que a gente vai fazer? Há pouco tempo, um grande número de professores reclamavam a respeito do material escolar, que o professor estava sendo obrigado a comprar o material escolar. Por quê? Nós sabemos... Comprar o material escolar? Meu Deus do céu, que absurdo. Não foi entregue. Ainda. Tem que comprar material para a molecada? O material não foi entregue. Nós sabemos que isso não é obrigação, mas houve uma disposição em fazer. Então, se houve uma disposição em fazer, os pais ficaram esperando. A obrigação seria o quê? Os uniformes? O material escolar. O material é obrigação do município ou não? O material escolar nunca foi, né? Não é obrigação da administração entregar? Da administração. Houve um compromisso de fazer isso. Houve compromisso, mas legalmente e não foi entregue. Não seria obrigatório a administração oferecer o material ao aluno. Ao aluno? Só para a gente entender, né? Só uma dúvida, Anice. Esse material seria para os educadores ou... Não, para crianças. Para crianças. Para as crianças. E o uniforme foi entregue no prazo correto, os uniformes escolares? Não, eu não recebi reclamação nenhuma disso. Assim, eu sempre me detenho aquilo que vai prejudicar ou beneficiar o professor. O educador, tá. Por exemplo, a questão do material foi uma coisa que prejudicou, que estava mexendo... Porque os alunos sem material, se eles não tinham material, vai fluir, exatamente. Né? Então isso foi algo que o sindicato se manifestou, mandamos ofício cobrando, pedindo um prazo, pedindo para que fosse resolvido o mais rápido possível. Então agora essas outras questões eu procuro não me intrometer. Não se envolver. Não me envolver. Mais um intervalinho no painel regional, a gente volta já já. Petrobras quebrada. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Regional. A gente conversando aqui com a Joanice Gonçalves, que preside o Sindicato dos Professores Municipais, né, da rede de Guarujá, né? E de outras cidades também, né? Sim. Não é só Guarujá, né? Não, Guarujá e região. Guarujá e região. Que vai de Bertioga, São Sebastião, até Ubatuba. Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Ilha Bela, Caraguá e Ubatuba. Tá certo. Vai até a divisa com o Rio de Janeiro. Você passeia bastante, então. Bastante. Nossa, não é fácil. Isso é bom, ó, beleza.
Jorge Luiz com a gente também, o nosso companheiro jornalista do jornal Cidade News, participando também desta edição do painel regional. E já tem uma pergunta da Ruth, que é lá da Enseado, diz que é professora, não é? E diz que tem acompanhado essa batalha, não é? E o que é que a presidente acha da situação se esse aumento proposto é compatível com o que os professores trabalham em sala de aula, não é? Com muitos alunos principalmente. Ela já disse que não é compatível, evidentemente, que o sindicato não concorda, né? Não, nós não concordamos, não é compatível, nós trabalhamos bastante e realmente não é compatível, não é o que nós merecemos. Ela coloca que os professores trabalham muito em sala de aula com muitos alunos, né? Isso também é algo que não facilita a boa educação, né? Essa coisa da sala de aula repleta. Quantos alunos em média? Dá para a gente ter uma ideia, não? Ou cada escola tem uma Não, realidade o limite diferente? é 35, 36 alunos. 35 é razoável ou já é muito? Eu acho muito. Já é muito, né? Para uma professora? Para uma professora, é bastante. Isso no ensino fundamental? No ensino fundamental. Complicado, né? Uriel Vilas Boas, mais uma vez, participando com a gente. O professorado participa da discussão e da elaboração do orçamento municipal para garantir verbas de reajustes. Em sala de aula e colégios, há debates com os alunos e pais sobre a situação dos professores? Não, lamentavelmente não. Não, realmente... Falta essa aproximação? Falta essa aproximação. O que acontece com o professor? O professor trabalha demais. O professor trabalha muito. Então, muitas vezes a gente escuta, o professor tem carro, o professor tem isso, o professor tem aquilo, tem a sua casa própria, tem o seu apartamento, mas o professor, para adquirir, o professor trabalha demais. Por ter essa opção, essa oportunidade de de trabalhar em mais de uma rede, em mais de um horário, ele acaba se dedicando ao trabalho, dedicando, e ele não se envolve com muitas coisas que ele poderia estar envolvido. Realizar essas palestras, debates, chamar os alunos para esse tipo de conversa, de debate, de conscientização, para que nós tenhamos alunos melhores, adultos melhores, né? Porque muitos, todos os políticos que estão lá passaram na mão de um professor. Então, se eles tivessem sido conscientizados desde cedo a respeito da valorização do professor, do profissional da educação, eu creio que nós teríamos políticos melhores, que pensassem melhor na educação e vissem a real importância de um professor. Então, eu acho que isso é muito importante. Nós trazermos para a escola esse debate, esse esclarecimento, chamarmos os alunos para conhecerem essa realidade, dessa importância do professor que está ali dia a dia com ele. Sem dúvida nenhuma. Marta, que é do Gonzaga, diz assim, cada vez mais a profissão do educador vem diminuindo e ficando o educador mais desamparado, né? Lá na frente, quando o jovem não ingressar em uma vaga de emprego ou uma colocação de trabalho melhor, não é? Isso vai fazer a diferença, não é? Bons professores estão sendo jogados fora, diz ela, né? Eu acho que não foi. A realidade, infelizmente, dura, né? É dura. Que precisa ser encarada de outra forma, né? Muitos professores estão desistindo da profissão. Estão desistindo da profissão porque é desgastante demais e não é reconhecido, não é valorizado, né? Pois não, Jorge. Olha, a Anice, ela definiu bem, ela foi bem específica, porque por mais que a gente não fuja da política, a política ela está sempre presente no nosso dia a dia. A Anice falou aqui que todos os políticos passaram por uma sala de aula. Então nada mais justo que o político de hoje que administra uma cidade tenha essa sensibilidade de valorizar esses profissionais. Porque se ele quer uma administração pública boa, se ele quer uma cidade boa, ele precisa investir em educação. Muito se fala sobre saúde, investir em saúde. Mas será que se investisse mais em educação, muitos problemas de saúde, problemas de segurança pública, falta de emprego, porque a falta de emprego também é uma coisa relacionada à falta de mão de obra especializada, que envolve, logicamente, a educação.
sem dúvida nenhuma. Já houve alguma oportunidade de se conversar diretamente com a prefeita, Eunice? Lamentavelmente, não. Diretamente com a prefeita, não. Nós ainda não conversamos diretamente com a prefeita, só com os secretários de administração, de finança, mas a prefeita ainda não se dispôs a estar conversando diretamente conosco, nem com a comissão de professores, nem com o presidente do sindicato, nem comigo. E nós lamentamos, porque nós gostaríamos até de conversar, né? Como diz aquela conversa que você olha no olho de uma colega de trabalho, né? De um colega de trabalho, de alguém que sabe da nossa luta, da nossa dor, das nossas dificuldades do dia a dia, das alegrias que nós temos também, como sendo educadores, mas nos faltou esta oportunidade. E exatamente por não ter esse diálogo é que nós estamos vendo que a única saída para podermos realmente atingirmos o nosso objetivo de melhorar esse reajuste é a greve, é fazer uma greve, é parar tudo e dizer nós somos importantes, nós queremos ser ouvidos, nós queremos ser atendidos. Então, por isso, essa assembleia que será neste dia 15, eu quero insistir em deixar isso para os nossos todos os professores que estão da rede pública, que estão nos ouvindo, que participem do nosso manifesto, expressando a nossa indignação referente a este reajuste anual de 0,5%, e que estejam juntos. E neste dia nós vamos estar realizando a assembleia para deliberarmos a respeito da nossa greve. Fernando Macuco diz para o Jorge assim, não é? Você como jornalista, como vê o futuro da cidade? Muitos arrumando emprego fora, estudando fora, não é? Corremos o risco de ficar sem profissionais em nossa cidade? Bom, dependendo do que, sem profissionais jamais ficaremos, né? O que acontece é o seguinte, a falta de valorização mesmo do cidadão da cidade, eu acho assim, cada município tem que se preocupar com o problema dentro de casa, mas ao mesmo tempo o problema se torna regional. Porque se não existir uma mão de obra qualificada na Baixada Santista, não é um problema só de Guarujá, só de Santos, só de Bertioga, é um problema geral. Então, se a gente não oferecer ferramentas da educação para essa pessoa se qualificar, a gente sofre o risco de virarmos meros espectadores de uma mão de obra que vai vir de fora e vai vir com qualificação. Isso é um outro problema também que precisa ser analisado com muita calma, né? Acho que a Anice concorda com essa tese, né? Qualificação cada vez maior, mas importante, passa pela educação também, né? Sim, o problema acaba passando sempre pela educação. É isso que eu falo, tanto o político, todo político tem que passar nas mãos de um professor, como todo profissional. Né? Todo profissional tem que passar na mão de um professor. Então é justo que o professor seja bem remunerado, esteja trabalhando satisfeito, porque como é que você acha que vão estar os professores agora a partir desse momento? Eles retornam no dia 14, dia 15 é o seminário, vão ter 2 dias de seminário, e como é que eles vão retornar para a sala de aula? Com que alegria eles vão retornar, sabendo que o reajuste deles será 0,5% até abril do ano que vem. Nossa. O salário dele vai melhorar 0,5% até abril do ano que vem. Nossa, que absurdo, hein, Edgar? E o maior absurdo é a falta de sensibilidade. Desde abril a prefeita não foi falar com a presidente do sindicato e com a classe, né? Hoje Guarujá é uma cidade comandada por uma professora. Eu acho lamentável isso. Rosângela da Pompeia também está com a gente, diz assim, 12% de aumento do IPTU, luz e telefone, aumento quase que de 6 em 6 meses, 0,5% para o professor é uma vergonha. Não, o IPTU, houve uma reavaliação da planta genérica aqui em Santos, né? Em Guarujá isso não aconteceu, foi feito só o repasse do período do índice de inflação de 2013 para 2014, não foi isso? Foi isso. Mas tudo bem, aí é a posição da telespectadora, considerando que esse 0,5% seria uma vergonha, enfim, né? Eu não sei se é uma vergonha, se não é uma vergonha, eu sei que o índice está absolutamente defasado, eu acho que, sei lá, né? Acho que a prefeita Maria Antonieta
vai rever isso, né? É a expectativa ainda. Nós acreditamos. É a nossa expectativa. Com certeza, com todos os professores que eu converso, eles falam, mas eu acho que ela vai voltar atrás. Será que ela não vai voltar? Eu falo, eu quero que ela volte atrás. Realmente, nós não queremos, não somos agitadores de greve. Nós não estamos aqui para falar, professor, porque a greve ocasiona muitos outros problemas. Nós estamos esse ano com um calendário apertado, porque foi o ano da Copa, foram muitos feriados agora nesse primeiro semestre. Então, o ano letivo vai terminar lá véspera de Natal. Quem é que quer passar Natal, Ano Novo dentro da escola? Ninguém quer trabalhando. Ainda tem essa. Né? Ainda tem isso. Então, se houver uma greve, começarmos uma greve, 48 horas após esse dia 15, a partir do dia 17, nós temos que pensar em todas essas consequências. Além do todo o problema ocasionado para a família que sabe que vai trabalhar, que sabe que a criança estaria na escola naquele período, ela não vai saber o que fazer com a criança. E são outros problemas ocasionados. E principalmente essa questão da reposição do calendário do ano letivo. Nós sabemos que nós temos que obedecer um calendário para que se cumpra o ano letivo, os 200 dias letivos durante o ano. E a greve só ocasiona alguns problemas, mas como eu já falei, é a única porta que nós estamos encontrando para podermos sensibilizar esta administração de que há um erro. Corrigir tabela salarial é importante, sim, mas as tabelas estão com falhas, com erros que foram ocasionados em outras administrações. Vem de muito tempo isso, não foi de hoje. Não tem que ser corrigido já imediatamente e vamos prejudicar o restante da categoria e vamos corrigir tabela. Como a célebre frase, um erro não conserta o outro. Joanice Gonçalves Nice, né, presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Guarujá, né, sindicato que vai até a cidade de Ubatuba, né, Bertioga, São Sebastião, Ilhabela, Caraguá e Ubatuba. Obrigado pela presença e boa sorte nas negociações. Até uma outra, viu? Obrigado. Tá, muito obrigado. Posso convidar mais uma vez o pessoal para estar? Então eu convido realmente, convoco. Né? Eu posso fazer isso? tenho essa prerrogativa, né, como presidente do sindicato, convidar todos os professores da rede municipal de Guarujá a estarem conosco no nosso manifesto no dia 15, às 7 horas da manhã. O professor acorda cedo, o professor começa o dia cedo. Então, às 7 horas da manhã, nós vamos estar fazendo o nosso manifesto e às 8 horas nós estaremos dando início à nossa assembleia para podermos deliberar a respeito dessa greve. Então, participe, esteja conosco. Perfeito. Obrigado, Anísio, por estar com a gente. Obrigado, Jorge, mais uma vez, tá? Valeu. Obrigado, Edgar. Falando de educação, eu tenho que ir embora para casa, porque deixei um menino de 3 anos que está morrendo de saudade do pai. Opa, é isso aí, já vai estar junto aí. Obrigado a você que acompanha a gente em mais um painel regional. Ficamos por aqui, voltamos amanhã sempre 10 da noite, após o JB, e 1h30 da tarde com o painel Debates. Até amanhã. Tchau.